Olá, seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso canal da Grafologia Método Radar, que aqui é um lugar onde você entende como as pessoas funcionam através dos seus gestos ao escrever. Meu nome é Letícia Radar, que eu sou expert na escrita, e hoje eu estou aqui para te falar de um assunto super interessante, que com certeza você já deve ter ouvido falar, que é inteligência emocional. Bom, antes de tudo, se você é uma pessoa que trabalha com a parte de desenvolvimento humano, você sabe que ter essa inteligência emocional é importante. Mas existem muitas pessoas que nunca ouviram falar ou não sabem da aplicação do porquê que ter inteligência emocional, e essa palavra não é uma coisa só de modinha e etc. Meu papel aqui é te mostrar como que você, sabendo disso, pode fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Tenho certeza que você entender os outros, ou entender as pessoas com quem você convive e até você mesmo vai te ajudar a melhorar as relações. E quando a gente fala de melhorar relações, relacionamentos, a gente fala de inteligência emocional. Muitos dos problemas que a gente tem hoje é justamente pela falta de habilidade das pessoas em lidar com esse tema. A gente simplesmente quer que as pessoas entendam como a gente se sente, ou a gente quer que as pessoas mudem conforme o que a gente gostaria que elas fossem, e aí isso não acontece. Aí vem um monte de conflitos, dificuldades de engajar com as pessoas, até de trabalhar. E não, quando é no trabalho ainda é pior, né? Porque no trabalho é onde a gente tem que se desenvolver, no trabalho é onde a gente está ali para ganhar dinheiro, para a gente poder ter o nosso negócio. E a falta de você saber lidar com o próximo é muito complicado. Você vai falar que o cliente fez errado, que o cliente não sei o quê, né? Ou então os seus colegas de trabalho, caso você trabalhe numa empresa, ou então são as pessoas que não te procuram. Na verdade, isso é uma falta de inteligência emocional da parte de quem fala. Não é algo que as pessoas têm que mudar, as pessoas são como são. O que vai fazer com que a nossa vida se transforme é a gente mesmo, o nosso ponto de vista. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, ó, se você não entende de pessoas, você não entende nada. Então, se a gente vive num mundo e convive com pessoas, o mínimo que a gente precisa fazer é saber lidar com as pessoas. Só que para saber lidar com as pessoas, a gente tem que entender o que que passa do lado de dentro. E aí é nesse caminho que a escrita nos oferece um acesso rápido e imediato ao inconsciente do escritor. No caso, pode ser você ou um familiar teu. Mas vamos começar do começo? Quando a gente fala de inteligência emocional, esse termo, né, que é muito popularizado hoje em dia, ele foi criado pelo psicólogo e jornalista chamado Daniel Goleman. O Daniel Goleman, ele introduziu esse conceito num livro que diz assim, por que pode importar mais que o QI? O que é que pode importar mais que o QI? Antigamente se dizia muito sobre esse QI, né? Ah, vamos saber qual que é o QI da pessoa. E aí a inteligência emocional, ela pode importar muito mais do que o QI. Esse livro ele foi lançado em 1995, perdão. E aí o Goleman, Daniel Goleman, ele fala que as habilidades emocionais, como por exemplo, a autoconsciência, a capacidade de você se autorregular, a empatia, a capacidade de se colocar no lugar dos outros e as habilidades sociais, elas têm um papel fundamental no sucesso humano. E elas não podem deixar de ser vistas, elas têm que ser consideradas muito importantes e muito mais do que a avaliação tradicional de antigamente, que era sobre o conceito de inteligência, né? O QI, será que essa criança tem que ser QI? Será que aquela pessoa, qual o QI dela? O que determina o desempenho ou bem-estar ao longo da vida do ser humano não é o QI, mas sim a capacidade que essa pessoa tem de desenvolver a sua habilidade, né? De autoconsciência, de conexão com os outros. E aí, esse conceito da inteligência emocional acabou se tornando super difundido. E ele é muito reconhecido em diversas áreas, incluindo a psicologia, a educação, gestão de pessoas. E até quando a gente está fazendo a seleção, né, de pessoas pela escrita, que a gente faz isso, eu faço isso, minhas alunas também fazem, a gente vai identificar a inteligência emocional, como a pessoa lida com isso, como que ela, se ela tem, se ela não tem, qual habilidade está mais envolvida ou menos desenvolvida, enfim, a gente vai entender muito mais sobre isso.
É um tema muito fascinante quando a gente pensa que a escrita, como ela pode te levar a essas informações tão profundas, né? Será que a gente consegue identificar traços de inteligência emocional na escrita de uma pessoa? É isso que você vai ver aqui hoje, né, que eu vou te explicar. E antes de tudo, é importante você entender que a escrita não tem um padrão, senão todo mundo escreveria igual. E aí ficaria assim, ela é uma ciência matemática, né? A grafia, ela é nossa capacidade de colocar no papel o movimento, né, que a gente tem do lado de dentro e vai revelar nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos, habilidades, forças, fraquezas, traumas, situações que você viveu lá no passado e ainda carrega com você. A personalidade, ela aparece na escrita. E a grafologia é um estudo que traz luz à personalidade das pessoas. Embora a grafologia não, como eu falei, não é matemática, não é uma ciência exata, ela se compõe de características que somadas, né? Por isso que é uma avaliação bem individual, de acordo com aquela pessoa naquele universo. Ela traz características e aspectos da personalidade de uma pessoa muito marcados. E aí a gente consegue avaliar coisas como a pressão da escrita, o espaço entre palavras, a inclinação nas letras e outros elementos que nós, como grafólogos, analisamos para poder identificar a escrita de uma pessoa, né? Existe uma relação por causa disso entre a grafologia e a inteligência emocional, entende? Mas não quer dizer que existe a escrita que tem inteligência emocional e a escrita que não tem inteligência emocional. Para tudo na vida existem fases, níveis. Você tem que ver qual que é o nível que aquela pessoa que produziu aquele traço está naquele momento. Por isso que a grafologia é um estudo, né? Não é um achismo, não é subjetivo. É um estudo a partir de traços onde são evidentes, evidência do comportamento daquela pessoa. E pessoas que têm um nível mais elevado de inteligência emocional também aparecem na escrita. Então, o que que acontece? A gente precisa avaliar esses traços. Eu vou falar algumas coisas que são importantes de a gente examinar, né? E para que vocês tenham uma ideia de como isso funciona. Por exemplo, a inteligência emocional, ela se compõe de habilidades pessoais e habilidades sociais. Ou seja, como eu interajo com esse mundo aqui. E aí, o que acontece? Para eu interagir com esse mundo, eu tenho que ter uma consciência de quem eu sou. Quem sou eu no mundo? Quem sou eu na fila do pão, né? Qual é o meu papel na minha família? Qual é o papel que eu tenho no meu trabalho? Aí você pode falar, eu sei do meu papel no mundo. Algumas pessoas pensam que sabem, mas não sabem não, né? Elas acham que elas acreditam num personagem criado dentro delas e aí elas começam a viver aquela história, né? A consciência de si mesmo, ela está muito vinculada ao processo de desenvolvimento pessoal e como você entende o seu papel nas pessoas ao seu redor. Por isso ela é muito importante. A empatia é uma das habilidades de você se colocar no lugar dos outros, de você entender a dor de uma pessoa. A pessoa está lá aflita, chegou tarde no trabalho, ou então você tem alguém da tua família que está sofrendo porque terminou um relacionamento, ou essa pessoa está com dificuldade de superar algo importante para ela, e como não é com você, você fala assim, nada a ver, porque ela está chorando desse jeito, porque ela está assim, isso aí não tem nada a ver. No fundo, é a capacidade que essa pessoa tem da empatia está, não está treinado o suficiente. Então, a pessoa olha os outros e fala, isso aí não tem nada a ver com o que a pessoa está sentindo. Isso é bobagem. A empatia nos coloca próximo das pessoas, mas não sofrendo pela pessoa, isso é importante. Existe uma coisa que se chama empatia tóxica, que é tão nocivo quanto a falta dele. A empatia tóxica coloca a gente no lugar de sentir a dor do outro e você não flui na vida, porque você fica sempre sentindo, ai, coitada, essa pessoa tem isso, essa pessoa tem aquilo, ai, isso aqui. Aí você, aquilo faz mal para você. Então, é como se você introjetasse a dor do outro. A empatia é a habilidade de se colocar no lugar da pessoa e entender como ela possivelmente está se sentindo para que o seu relacionamento com ela tenha uma harmonia. Autorregulação. A autorregulação é a capacidade que a gente tem de modular as nossas emoções em relação ao próximo. Então, tá, será que a minha emoção está muito agressiva? Por exemplo, a gente vê em casos de trabalho, ou um familiar mesmo, familiares que querem que as coisas sejam feitas do jeito da pessoa.
E aí, se aquilo não sai do jeito dela, ela se torna agressiva, ela se incomoda, ela se torna uma pessoa chatona, né? Ela não consegue se autorregular para viver em paz, né? Então, a habilidade de autorregulação, ela é muito importante. Tudo isso que eu estou falando para você vai ter na escrita. A motivação é uma outra habilidade pessoal dentro do núcleo da inteligência emocional, porque é a capacidade que eu tenho de me motivar para um objetivo e seguir em frente adiante para onde que eu quero realizar, né? Existem pessoas que não conseguem se automotivar, elas estão sempre procurando algo ao redor para ela se distrair, para fazer alguma coisa para alguém, mas ela não tem isso desenvolvido. E a motivação, ela é muito importante. Se você desenvolve isso dentro de você, seja que você vai no trabalho, no relacionamento, você mesmo dá um jeito. Percebe como a motivação com a autorregulação, elas se conversam. Por isso que essas habilidades pessoais, elas são interconectadas, uma não funciona sem a outra como um mecanismo, certo? Essas habilidades bem trabalhadas, elas nos dão a oportunidade de viver conexões sociais mais positivas, de ter um sucesso e bem-estar no trabalho, na vida cotidiana, enfim. Dito tudo isso, o que a gente se refere na escrita? A escrita né, nós vamos, por exemplo, de pessoas que têm consciência de si mesmas, vão ser escritas mais originais, não aquela escrita igual a, por exemplo, traços de infância, parece aquela escritinha de criança. A falta de consciência de si mesmo vai falar de uma escrita mais infantilizada. E uma escrita mais original vai revelar que a pessoa está começando a criar aquele espaço dela, né? Nós também podemos identificar em uma assinatura mais simples também a consciência de si mesmo. Lembre que não é sobre um traço, gente, é um conjunto de traços que não vai nos ajudar a identificar essas habilidades. Outra coisa, por exemplo, que podemos falar sobre a empatia é a existência de uma escrita mais curvilínea, sabe? Com mais traços arredondados e com curvas ovais abertas, né? Aonde vai falar sobre uma capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender as pessoas como elas são, né? Sem querer mudar elas para o seu bem-estar. A gente também vai encontrar na escrita de uma inteligência emocional, uma pessoa que tem mais inteligência emocional, uma escrita progressiva, ou seja, que os movimentos têm uma fluidez para a direita. Essa progressão vai falar de um traço fluido, um traço naturalmente que progride para a direita sem nenhum tipo de bloqueios. Existem escritas, por exemplo, que têm uma inclinação para a esquerda. Essa não é uma escrita progressiva. A progressão, ela ocorre conforme a gente vai escrevendo e para o movimento à direita. Não quer dizer que tem que ser inclinada à direita, mas ela vai ter uma progressão à direita. Também nós vamos identificar a questão de se colocar no lugar do outro, de nos motivar, por exemplo, na escrita ligada, né, ligada entre as letras. A inclinação tanto faz, ela é vertical ou inclinada, ela também vai falar sobre essa capacidade que a pessoa tem de estar para o outro, se conectar com o outro. O tamanho da letra seria o tamanho normal, que é o esperado, né? Sempre um texto espontâneo, claro e organizado vai ser muito positivo para uma pessoa que a gente está identificando ali uma inteligência emocional. A gente também vai identificar nessa escrita mais estabilidade emocional. Esses traços, eles não podem ser muito movimentados. Então, a progressão junto com a inclinação vai nos ajudar a ver a estabilidade emocional que essa pessoa tem, tá bom? Sempre se lembre que a gente nunca pode considerar um traço como único e resolvido o assunto. A gente tem que fazer uma investigação, né? As habilidades sociais, elas vão ser desenvolvidas à medida que você desenvolver suas habilidades pessoais, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo de hoje, que tenha trazido valor para você entender como que a escrita pode revelar inteligência emocional. E se você quiser trabalhar na tua escrita para você se desenvolver, eu te faço um convite para estar na nossa comunidade da Grafo Space. Lá a gente faz atendimentos para que você possa evoluir durante um tempo específico. Nós vamos te acompanhar, tanto eu quanto as pessoas, as minhas alunas dentro do Instituto Radar, tá bom? Se você quiser fazer um atendimento individual, também é só você me chamar por aqui, que vai estar aqui embaixo. Caso você queira se formar e ser uma grafóloga também dentro do meu instituto, você pode fazer o meu curso.
que é a Alquimia da Escrita, onde você vai aprender mesmo do zero a identificar tudo isso que eu falei e você começar a realizar devolutivas grafológicas e laudos grafos profissionais no curso de especialização em grafologia empresarial, tá bom? Espero que você tenha gostado desse nosso, dessa nossa conversa, né? Eu te mando um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro aqui. Até já!